Então a gente viu a organização de sistemas paralelos, distribuídos, e para acabar o nosso conjunto de definições básicas, vamos olhar um pouquinho para a forma como os programas são escritos. Na hora que eu escrevo um programa, seja ele para uma máquina paralela ou distribuída, como é que eu organizo o programa? Como é que eu penso em termos das tarefas que vão ser executadas? Tem algumas formas diferentes e não excludentes. A gente vai trabalhar com essas coisas combinadas para poder criar esses programas. Então a gente vai ver basicamente três dimensões diferentes que a gente pode considerar para como a gente vai criar um programa paralelo. Como que a gente vai enxergar a forma de comunicação que a gente vai usar, se vai ser memória compartilhada ou memória distribuída. Como que a gente vai pensar em termos de divisão das tarefas, das atividades que vão ter que ser executadas e na forma como a gente vai fazer para realmente identificar onde que o paralelismo vai ser usado. Então vamos olhar cada uma dessas dimensões. Primeiro, a questão de memória compartilhada ou troca de mensagens. Bom, a gente já viu antes que memória compartilhada é uma forma de organizar o hardware de um multiprocessador. Então, um punhado de CPUs que usam uma mesma memória. Aqui a gente está pensando nisso como uma forma de escrever programas. Então, quando eu penso em memória compartilhada, nesse contexto, eu estou pensando que eu tenho dois fluxos de execução, PA e PB nesse caso aqui, e esses dois fluxos, cada um tem a sua sequência de instruções para executar, e eles enxergam uma área de memória comum. Quando o PA precisa de trocar alguma informação com o PB, ele faz isso colocando essa informação numa área que é visível para a memória dos dois processadores. Processadores, threads, dois computadores diferentes, não importa. Nota que aqui é um modelo de programação, é uma abstração de programação. A outra forma de trabalhar é a forma de troca de mensagens. Então, nesse caso, PA e PB não consideram que eles têm memória comum entre eles, e quando o PA precisa de passar uma informação para PB, ele requisita o envio de uma mensagem, e PB tem que fazer explicitamente uma operação para receber aquela mensagem, para saber o que era aquela informação. O fluxo de informação pode ir nos dois sentidos. Então, eu posso ter mensagens indo de PA para PB e mensagens indo de PB para PA. Eu mencionei que isso é uma abstração de programação. Eu tenho linguagens de programação para máquinas de memória compartilhada que operam segundo o modelo de troca de mensagens. E existem sistemas com abstração de memória compartilhada que funcionam para eu escrever programas em máquinas que são, na verdade, distribuídas e que não têm uma memória comum. Isso a gente vai chamar de memória distribuída, memória compartilhada distribuída, SDM. São abstrações nesse caso. Não quer dizer que a minha arquitetura, o hardware por baixo, é exatamente igual a isso. São formas de programar. Normalmente a gente vai encontrar soluções de programação baseada em memória compartilhada em máquinas que são multiprocessadores, que têm realmente uma memória física compartilhada. E soluções que usam troca de mensagem em máquinas que são parte de um sistema distribuído e que, por isso, não tem mesmo nenhuma memória comum. A única forma de trocar informação é pela troca de mensagens. Mas não confundam o modelo de programação com a arquitetura da máquina. Elas não são obrigatoriamente uma relação um para um entre elas. A segunda dimensão que a gente vai olhar é como que eu divido o meu problema. Já que eu vou executar várias tarefas em paralelo, várias linhas de execução em paralelo, do ponto de vista de abstração, como que eu divido o que são essas linhas de execução que vão executar paralelamente? As duas formas mais tradicionais de olhar para o problema são o que a gente chama de paralelismo de dados e paralelismo de tarefas, que estão ilustrados nessas duas figuras. No paralelismo de dados, nota que a tarefa, a figura tenta ilustrar que a tarefa é igual para todo mundo. Cada um vai pegar um pedaço dos dados e vai fazer a mesma coisa. Parece com o SIMD lá de trás, lembra? O SIMD era, eu vou fazer a mesma coisa com cada dado.
Só que aqui eu estou pensando em modelos de programação. Não tem nada aqui de que eu estou executando exatamente a mesma instrução. Eu estou executando o mesmo tipo de atividade, o mesmo tipo de tarefa, mas não quer dizer que todo mundo está seguindo em sincronia durante essa execução. No caso de paralelismo de tarefas, a figura tenta indicar que eu posso definir várias coisas diferentes que têm que ser feitas sobre os dados. E eu posso fazer cada uma dessas coisas diferentes, que eu vou chamar de uma tarefa, em paralelo com as outras tarefas. E elas podem estar usando o mesmo dado, outros dados que não têm nada a ver um com o outro, mas o principal aqui é que o tipo de operação que está sendo feita pode ser muito diferente. Vamos olhar para cada uma delas em separado. Então, no caso de paralelismo de dados, aqui a gente tem um exemplo de um programa em Spark, que é uma linguagem eminentemente de programação voltada para paralelismo de dados. Esse programa faz a contagem de quantas vezes cada palavra diferente ocorre num conjunto de dados que pode ter gigabytes de texto para ser processados. Nota que não tem nenhum lugar aqui falando, olha, processador X, você vai fazer isso, processador Y, você vai fazer aquilo. Eu estou dizendo que os meus dados, eu vou pegar os arquivos e vou colocar eles em linhas, eu vou pegar as linhas e vou quebrar as linhas em palavras. Para cada palavra eu vou gerar um par aí, que é um contador da palavra com o número 1, e depois eu vou pegar esses pares e vou fazer uma operação de redução, que é juntar os pares que têm a mesma palavra para contar quantas vezes que cada palavra aparece. Em Scala, em particular, eu nem sei como que isso daqui vai ser dividido em tarefas para ser executado. Quer dizer, quando a gente conhece o Spark melhor, a gente é capaz de prever isso. Mas simplesmente o código em si não está me dizendo o que vai ser uma tarefa separada de outra tarefa na hora de executar esse programa. Já no paralelismo de tarefas, a gente tem uma situação diferente. Aqui a gente tem um exemplo de um pseudo-programa, que não é um programa todo em Pthreads, que eu poderia disparar para também fazer a contagem de palavras num texto. Aqui eu só coloquei um pedaço de código que mostra que em Pthreads eu teria que dizer, olha, eu quero executar 8 threads, então 8 sequências de execução, que vão executar a tarefa contar palavras. Onde aqui contar palavras, na minha abstração, eu estava pensando em um pedaço de código que vai ler um arquivo e vai contar as palavras dentro daquele arquivo. E depois eu vou ter mais 7 tarefas, no segundo loop, onde eu vou disparar tarefas que fazem a redução dos contadores. Então a redução é você pegar os vários contadores e juntar a informação deles. Nesse código, eu não estou dizendo nada sobre como que uma tarefa de contar palavras se relaciona com a tarefa de redução de contadores. Essa sincronização, essa organização vai ter que estar escrita no código de cada tarefa independentemente. Voltando, lembrando lá no exemplo de paralelismo de dados, também não tinha nenhuma indicação clara de como que eu passo de uma operação para outra. Aquilo tudo está embutido dentro do modelo da linguagem. Em paralelismo de tarefas, isso não acontece. Em paralelismo de tarefas, eu tenho que dizer, olha, essa tarefa começa, depois essa pode executar só depois que essa acabar, essa vai esperar os dados daquela, e assim por diante. A gente vai ver mais detalhes sobre esse modelo de organização nas próximas aulas. Por último, é importante mencionar que, além dos modelos de programação onde a gente explicitamente vai pensar em como que eu vou organizar o meu programa, então quando a gente pensa em eu vou usar um ambiente de programação de memória compartilhada ou de troca de mensagens, eu vou organizar o meu programa com paralelismo de dados ou com paralelismo de tarefas. Além dessas opções, existe, para alguns casos, a opção de você não fazer nada. Você escreve o seu programa do mesmo jeito que você está acostumado a escrever um programa sequencial e faz uso de um compilador que vai olhar para o seu programa e tomar uma decisão de como é que ele vai ser executado em paralelo. Nesse caso, que a gente está chamando de paralelização automática, então a gente tem modelos onde, por exemplo, deixa eu sumir daqui para ficar mais fácil, eu posso usar o Fortran paralelo. Em Fortran paralelo,
Esse código não está falando nada sobre paralelismo, onde eu estou dizendo, execute um loop para ir de 1 até n e faça a soma de dois vetores para colocar num terceiro vetor. Em Fortran paralelo, o compilador vai olhar para esse código e dizer, cada soma aqui é a soma de posição de dois vetores independente das demais. Então eu posso executar cada soma dessas em paralelo com as outras se eu tiver uma máquina que tem paralelismo suficiente. O programador não teve que dizer nada nesse caso. Um outro exemplo, utilizando o ambiente OpenMP, eu posso, em OpenMP, simplesmente dizer, olha, esse loop que vem aqui em seguida, eu quero que ele seja executado de forma paralela. Eu não preciso dar os detalhes. OpenMP vai, da mesma forma que eu descrevi em Fortran, OpenMP vai olhar para esse código, vai ver que é um loop simples, que vai de 0 até n-1, vai ver que está operando com dois vetores para colocar o resultado num terceiro, e vai gerar o código mais adequado dentro daquela arquitetura para executar aquilo em paralelo. Então, existem situações onde eu não preciso me preocupar com o meu programa paralelo. Basta eu entregar a tarefa para o compilador. Normalmente, os compiladores paralelizadores são mais eficientes para lidar com problemas simples como esse, de um loop operando em um vetor com elementos independentes. Quando a gente começa a ter situações muito complexas, pode ser necessário realmente a gente expressar o paralelismo diretamente na linguagem de programação que a gente está usando. Finalmente, então, recapitulando, a gente viu a definição dos conceitos de modelo de paralelismo de dados e paralelismo de tarefas, como que os programas são organizados baseados em um ou outro modelo de programação. A gente viu as questões do modelo, da interação por memória compartilhada ou por mensagens. A gente vai entrar em mais detalhes sobre a programação em cada um desses dois modelos à medida que o curso for evoluindo. E lembrando que a gente vai falar muito de programação paralela, mas existe também a possibilidade de paralelização automática, nesse caso dependente dos compiladores paralelizadores que já são capazes de fazer esse tipo de tarefa. Então, por enquanto, é isso. A gente, nos próximos vídeos, começa a entrar agora nos detalhes da parte de programação usando memória compartilhada e os modelos de programação que estão envolvidos.